Meu nome é Bettina Aronovich Dana, eu me formei em 1995 na Santa Casa, sou da 28ª turma. Tentar resumir em uma frase porque eu fiz medicina é um pouco difícil, né? É como você ter que fazer anos de terapia e descobrir algum motivo consciente ou inconsciente para certas ações. Então, a verdade é que eu não me lembro de ter tido outra ideia profissional. Sempre quando eu me lembro de pensar sobre uma carreira, eu sempre pensei em ser médico. Eu não tenho médicos próximos na família, meus pais não são amigos de médicos, mas quando eu pensei em seguir, fazer uma faculdade, a única coisa que realmente me emocionava, que me motivava era a medicina. Então eu não tenho uma justificativa, mas desde sempre, quase as pessoas falam, é um chamado? Pode ser, não tem uma explicação objetiva para isso. E a Santa Casa entrou na minha vida porque eu fui prestar vestibular e eu prestei o vestibular, eu não queria sair de São Paulo, então na verdade eu não prestei nenhum vestibular fora de São Paulo. Nessa época, em 1989, que eu prestei vestibular, a gente não tinha muitas faculdades particulares. Na verdade, o principal eram as faculdades públicas e a Santa Casa que entrava dentro da FUVEST, que era o vestibular unificado. Então eu prestei FUVEST. A Santa Casa, num primeiro momento, não era a minha escolha principal, porque ela era a única faculdade paga. Então as primeiras faculdades listadas no vestibular eram as públicas e eu acabei sendo selecionada para a Santa Casa e na verdade me apaixonei no primeiro dia. Quando eu entrei aqui e vi o edifício e aquela possibilidade que você já enxergava de aprender a ser médico dentro do hospital e não num lugar frio, construído modernamente, assim, você se tornar médico fazendo parte da história, enfim, a arquitetura já de cara me emocionou e eu nunca tive nenhum arrependimento de ter, entre aspas, caído na minha terceira escolha, apesar que a Santa Casa não tinha sido a primeira escolha. E de fato não foi a primeira escolha porque na verdade eu não conhecia nada de nenhuma. E a escolha foi, enfim, foi o destino que escolheu. E eu sempre fui feliz. E a Santa Casa, hoje, antes de vir fazer essa gravação aqui, eu aproveitei a desculpa e atravessei os corredores da Santa Casa e fui até o museu e tirei foto. Então, assim, eu acho que quando a gente conhece preza o passado, a gente se porta melhor no presente e consegue andar para o futuro. Então, a Santa Casa, ela representa grande parte do que eu sou hoje, né? Do mesmo jeito, porque ela fez parte da minha fase de formação como ser humano. Eu entrei na faculdade muito nova, eu não cheguei a fazer cursinho, sempre fui muito boa aluna, então eu estudei por conta própria e eu entrei na faculdade com 17 anos. Então, dos 17 aos 23 eu estudei, eu ainda fiquei 3 anos aqui na Santa Casa para residência de pediatria, então foram 9, quase 10 anos aqui dentro da Santa Casa. Então eu fui dos 17 a... Deixa eu fazer as contas, já vai ficar feio no vídeo que eu não sei nem a conta. Enfim, me formei com 23, 26, eu fiquei aqui grande parte da minha vida de jovem adulto. Então, tudo aqui foi essencial. A forma como a gente vivia aqui dentro, assim, a maior parte do meu dia era aqui. As aulas, o convívio com os colegas, nos primeiros anos as carreiras básicas, teóricas, mas na Santa Casa nunca teve esse distanciamento entre o que, na época que a gente estudou aqui, entre o que era teórico e o que era prático, porque se eu aprendia alguma coisa na sala de aula, mesmo que não estivesse na minha grade curricular e fazer um teste ou uma prática na enfermaria, as enfermarias sempre foram abertas, então a gente podia entrar no pronto-socorro, podia entrar, examinar os pacientes, então se eu aprendi como escuta o coração, eu já podia ir no mesmo minuto dentro da enfermaria para ver um paciente. Então essa interação, que eu não sei se é uma coisa muito moderna hoje em dia, mas era como a Santa Casa, é assim que a gente aprendeu a ser médico, dividindo a prática, assim, conciliando totalmente, integrando a prática com a teoria. E os professores eram, na sua grande maioria, não só médicos formados na Santa Casa, como médicos que seguiam trabalhando na Santa Casa. Então, eles tinham um amor e eles passavam para os alunos não só a parte teórica, mas sim aquela vivência do que é ser médico e principalmente o que é ser médico nessa instituição.
Então, assim, lógico, a gente vai se descobrindo como ser humano e a gente vai, às vezes, mudando as suas escolhas específicas. Então, eu comecei como pediatra, depois eu fui fazer psicanálise infantil, psiquiatria, acabei fazendo oncologia pediátrica na Escola Paulista e acabei me dedicando, depois da oncologia pediátrica, à área de cuidados paliativos, que é o que eu faço hoje, já nem mais com crianças e sim agora com adultos. Então, hoje em dia, sou uma médica paliativista e trabalho com adultos. Então, a gente vai mudando, porque o ser humano vai mudando, a gente vai se redescobrindo, mas assim, não tem quase nada que eu escolha hoje em dia em termos profissionais que eu não me lembre da pessoa que eu era e todas essas escolhas estão relacionadas à Santa Casa. Então eu tenho um carinho imenso, a vida escolar, a vida estudantil não é fácil. A Santa Casa nunca foi um oásis de dinheiro e hospital, etc. Mas eu não tenho, hoje em dia, qualquer sentimento eventualmente negativo que pudesse ter existido, eu não consigo pensar em nada. Na verdade, a única coisa que ficou para mim, as únicas coisas, é uma imensa gratidão por todo o processo que a gente viveu. Tem duas coisas muito diferentes, né? Eu acho que uma coisa é carreira e outra coisa é a prática médica. Eu estou formada há quase 30 anos, e então se você contar eu comecei a faculdade nos anos 90, então se você contar o tempo que a gente começou até hoje, enfim, tanto a carreira médica quanto principalmente o objeto da carreira médica, que é o ser humano, mudaram completamente. A gente, hoje em dia, tem uma medicina em que toda essa questão dos convênios, das pessoas não terem mais acesso quase às escolhas do profissional, então é uma medicina que ou a pessoa vai a um hospital público, onde ele não escolhe o profissional que o atende, ou ele vai a um hospital particular, onde ele também não escolhe o profissional porque ele paga um convênio. Então, a forma como pacientes e médicos se relacionam hoje em dia é muito diferente, distanciou muito o médico do paciente no sentido da escolha. Hoje, dificilmente eu posso escolher o profissional para onde eu quero ser atendido. E acho que isso que muda totalmente a relação, porque hoje em dia os médicos, de uma certa maneira, não existe tanto, a não ser que você realmente, por algum motivo, escolha o médico, pague uma consulta particular, aí existe uma relação de o médico é mais o sacerdote que me traz um julgamento que eu vim buscar e que eu tendo a aceitar e a respeitar. Hoje em dia existe muito o paciente, ele já vem com uma presciência de quase tudo. Então, quando o médico dá o seu julgamento, em geral ele não é tão respeitado quando ele já foi antigamente. As pessoas têm hoje a internet, então elas chegam com milhares de informações erradas, mas que elas acham que são informações reais. Então o médico já não está muito mais naquele local de eu detenho um saber que você não tem e então eu vou te ajudar. Então hoje essa relação se nivelou, infelizmente, numa situação em que eu acho que a igualdade trouxe um pouco de desconfiança, porque o médico não é meu funcionário escolhido, é alguém que me foi imposto. Então essa relação de confiança e aí gratidão pelo que ele está fazendo por mim, isso se perdeu muito. Então eu acho que hoje em dia eu tenho um pouco de pena das pessoas que estão se formando como médicos, porque na Santa Casa não só as pessoas elas eram mais simples economicamente, mas elas também eram mais simples culturalmente. Então a gente tinha essa sensação de estou fazendo bem para essa pessoa e eu estou sendo recompensado com a gratidão. A gente tinha muito mais essa troca de sacerdócio. E hoje em dia não acho que exista isso. Nem aqui na Santa Casa, talvez. Eu não convivo na Santa Casa, mas acho que nem a medicina pública mais é assim. Porque as pessoas já têm pré-ciências e pré-ideias de muitas coisas. A televisão, infelizmente, incentiva uma quase rivalidade, como se o médico não fosse mais aquele que está se preparando para te ajudar, e sim como fosse um inimigo a mais a ser enfrentado. Então, dificilmente a gente tem uma questão de... acho que essa gratidão se perdeu muito. Aí é lógico, né, ouvindo assim, alguém pode pensar, nossa, mas ela está infeliz com a escolha profissional, ou ela está ressentida. Não, eu estou fazendo só uma análise fria da diferença que existe do ser humano,
Porque assim, a diferença técnica, isso aí é fácil, né? Hoje tem medicina computadorizada, tem muito mais remédios, então isso é uma questão de aprendizagem, né? A gente, na verdade, tem uma medicina técnica muito melhor do que ela era nos anos 90. Mas a qualidade do ser humano eu acho que vem se perdendo como um reflexo da sociedade. Na área que eu trabalho atualmente, que é a medicina paliativa, ela é um pouco diferente. Porque quando eu acompanho o paciente, ele já sabe, de uma certa forma, em que a medicina pode ajudá-lo, mas não pode curá-lo. Então, essa cobrança, ela existe menos. Então, o paciente ele é mais grato por tudo aquilo que você pode oferecer, porque ele não tem tantas expectativas. Então, tudo aquilo que você puder oferecer para ele, ele é mais grato. Então, na minha área, eu sinto mais essa gratidão. Mas eu já trabalhei muito em pronto-socorro, de pediatria, então eu acho que é uma relação que qualitativamente se perdeu. A gente tem que fazer um trabalho muito maior para manter-se ainda aquele médico que visa o relacionamento humano, a questão social, financeira, vai vir como decorrência do sucesso do seu trabalho, né? E é isso, eu acho também que a escolha profissional não pode se basear no quanto você acha que vai ganhar ou no seu sucesso material. Porque se você não for feliz naquilo que você está fazendo, você até pode ter sucesso profissional, mas isso vai acabar cobrando um preço na sua vida lá para frente. Então, eu acho que se você encontrar alguma coisa, alguma especialidade da medicina em que você se realize, seja feliz e faça aquilo de maneira bem feita, o sucesso vai vir naturalmente. E a gente, do mesmo jeito que eu consigo perceber as diferenças, quem vai se formar hoje vai conseguir evoluir e perceber as diferenças, porque nós somos seres em evolução. Então, isso aqui é um documentário, então a gente tem que fazer essa pausa para comparar o presente e o passado. Mas nenhuma dessas mudanças interferiu na minha evolução. Então, eu segui evoluindo, me adaptando à medicina, me adaptando aos novos seres humanos, porque eu fui encontrando dentro da minha carreira cada vez mais aquilo que era totalmente o que eu gostava de fazer. Então hoje eu sou extremamente feliz na escolha de especialidade que fiz, e a Santa Casa foi fundamental em tudo isso, nas escolhas, no meu treino, no meu aprendizado. Eu tenho muita gratidão. E se a Santa, não tenho convivência mais com o funcionamento da Santa Casa, mas se ela continua sendo da forma como foi, ou pelo menos essa ideia integrativa entre o estudo, a prática, o profissional jovem, o profissional mais graduado, então acho que assim, é o melhor lugar para se estudar e aprender a ser médico.